Boa noite, na paz e graça do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos iniciar uma live nessa quinta-feira. Eu vou estar lendo em Marcos 13, 22. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus de todo Israel. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós vamos aprender um pouquinho, sobre os falsos ensinamentos. Então vamos aprender um pouco, sobre os falsos mestres. Muitas vezes a gente está acompanhando algo, Então eu vou ler em Marcos 13, 22. Os falsos mestres. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Os falsos mestres diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígio para enganarem, se for possível, até aos escolhidos. Então, até uma Bíblia, que eles estão agora fazendo uma nova edição de uma Bíblia e estão sendo da maneira que eles querem, não da maneira que ela foi escrita, É uma Bíblia nova era. Bíblia de estudo, capa muito bonita, mas é a nova era que está dentro dela. Então aqueles que estão servindo ao Senhor têm que ficar com a sua própria Bíblia. Se quiser uma Bíblia de estudo, compra a Bíblia de estudo de João Ferreira, a Pentecostal. Esta é sincera. Glória a Deus. E há muitas outras, Mas eu prefiro essa só. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O crente na atualidade precisa estar informado de que pode haver nas igrejas diversos obreiros corrompidos e distanciados da verdade, como os mestres da lei de Deus. Então Jesus aqui está advertindo aqui que nem toda pessoa que professa Cristo é um crente verdadeiro e que hoje nem todos os escritores evangélicos, missionário, pastor, evangelista, professor, diácono e outros obreiros são o que dizem ser. Eles não são o que dizem ser. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eles vão aparecer fazendo milagres, falando em línguas, tantas coisas para enganar as pessoas. E aqui diz que eles vão conseguir enganar até os escolhidos. Aqueles que falam, eu estou firme na fé, eu sou de Jesus, eu quero a minha salvação. Mas acaba ligando a televisão e ouvindo aqueles obreiros fraudulentos. Obreiro de nome, de renome, bispos, apóstolos, pastores, missionários. Aqui está falando, todos eles. Eles aparecem vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, que devora as suas ovelhas, depena as suas ovelhas. E ainda eles não entrarão no céu e vai impedir as pessoas de entrar no céu, como no tempo do Senhor Jesus. Quando Jesus estava na porta do templo falando para eles, hipócritas, vocês não entrarão no reino da glória e impedirão as pessoas de entrar também. Então nós temos que procurar a nossa salvação, a verdadeira salvação.
Também não podemos ficar de braço cruzado. Temos que agir e pedir a direção do Espírito Santo de Deus, para que nós podemos realmente estar na presença de nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Então eles aparecem vestidos como ovelha, está lá em Mateus 7,15. Podem até ser uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus e expor altos padrões de retidão. Pode aparecer sinceramente empenhados na obra de Deus. No seu reino, demonstrar grande interesse pela salvação dos perdidos e professar amor a todas as pessoas. Parecerão ser grandes ministros de Deus, líderes espirituais de renome, ungidos pelo Espírito Santo. Poderão realizar milagres, ter grandes sucessos e multidões de seguidores. Todavia, esses homens são semelhantes aos falsos profetas dos tempos antigos. Deuteronômio 13:3. Vamos lá dar uma olhadinha. Glória a Deus. Deuteronômio 13:3. Diz assim: Não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vós prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a sua alma. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É fundamental a comunhão do crente com o Senhor e a sua fidelidade a Deus e a sua palavra revelada. Os versículos do 1 ao 5 mostram que a tentação visando a destruir nossa lealdade a Deus às vezes surge através de pessoas parecendo espirituais. Várias referências decorrem isto para a nossa vida. Como crentes, Deus às vezes testa a sinceridade do nosso amor e dedicação a Ele e a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, Deus permite que essas pessoas nos testem. Nos testa. É por isso que nós temos que estar ligado a Deus, ligado a Ele, em comunhão com Ele, para que o Espírito Santo possa habitar em nosso coração e nós não sejamos enganados. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O capítulo aqui de Deuteronômio 8:2 está passando alguma coisa aqui para nós. Muitas coisas, né? Vamos ver. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Você viu? Deus permite. Então, Ele permite essas coisas para a gente, para ver até onde a gente vai chegar. E logo no 3, olha como é maravilhoso. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheces, nem teus pais a conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aqui está falando em Deuteronômio. E lá em Mateus 4:4, o diabo também, depois de tentar Jesus 40 dias, viu que Jesus estava com fome, porque 40 dias sem comer, um homem, ele era espírito, mas fisicamente ele era homem. Ele estava fraco, ele estava com fome. E o diabo falou para ele: eu vejo que você tem fome. Se você é realmente o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão e coma, se alimenta. Jesus olhou para ele e simplesmente falou: afasta de mim, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, da boca do meu Pai. Ele falou lá em Mateus. Está falando aqui em Deuteronômio 8
E o 3, na parte B do versículo 3. E aquele povo andou no deserto por 40 anos. As suas roupas não envelheceram e nem as suas sandálias rasgaram. As crianças foram nascendo, as roupas cresciam junto. Isso é só milagre de Deus. Quem de nós poderia fazer isso? Nem esses homens, né, que a gente está pregando, os santarrãos, né, os hipócratas, né, eles não conseguirão fazer coisa alguma. Aleluia, Jesus. O Senhor ouviu a provação e aflições sobre o seu povo no deserto, a fim de ensiná-lo que a vida humana não consiste meramente nas coisas materiais, mas que o bem-estar, tanto físico como espiritual, do ser humano depende do seu relacionamento com Deus e da sua obediência à sua palavra. O Senhor Jesus citou esse trecho ao enfrentar a tentação em Mateus 4:4, em Gênesis 3:4. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como uma forma de paternamente os ensinar a depender somente da palavra de Deus, né? Somente da palavra de Deus. Nós temos que alimentar da palavra de Deus o nosso espírito. Jesus, quando fez uma das suas últimas orações, ele falou para seus discípulos, né, que o espírito estaria pronto, mas a carne era fraca. Para eles vigiar, orar e vigiar. E, no entanto, eles não oraram. Deus, às vezes, nos prova, permitindo que a gente passe por tudo isso. No Novo Testamento também, à sua vez, adverte os falsos profetas, os falsos mestres, perverterão grandemente o Evangelho de Cristo nos últimos dias desta era. O crente deve ter firme determinação quanto à sua fidelidade à revelação escrita de Deus como termo bíblico. A autenticidade do ministério de uma pessoa e do seu ensino não deve ser avaliada apenas pela sua pregação talentosa, proféticas, poderosas realizações de milagres ou números de decisões. Esses critérios tornam-se cada vez menos dignos de confiança à medida que se aproxima os tempos dos fins. O padrão da verdade sempre deverá ser infalível, a palavra de Deus. De acordo com que vai passando dia a dia, nós temos que ficar mais vigilante nos pregadores, nas palavras que eles pregam. Muitas vezes eles estão com a Bíblia na mão, né? A maioria, eles dizem um só capítulo e depois eles correm o púlpito, né? Com um som muito alto que os seus membros nem conseguem definir o que está saindo da boca deles. É tão alto, de uma tal maneira, que confunde os nossos ouvidos. Eu já estive assim, né? Eu já estive assim, em uma denominação assim. Eu estive para poder aprender, Deus permite, né? Mas quando eu vi que eu estava assim, sendo enganada, eu já abandonei aquele lugar e fui ao lugar onde Deus permitiu que eu fosse. Glória a Deus. Porém, até ter uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus, expor-se no alto padrão da retidão pode aparecer sinceramente empenhado na obra de Deus e no seu reino, demonstrar grande interesse pela salvação dos perdidos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. E os fariseus, de longe das multidões, na sua vida em particular, os fariseus entregavam a rapina e da iniquidade. Eles entregavam a rapina e as iniquidades. Está em Mateus 23:25. Cheios de ossos de mortos, de todos em imundiça, cheio de hipocrisia e de iniquidade. Assim Jesus chamava eles naquela época. E assim ele falou que nosso tempo também estaria assim cheio de pregadores dessa mesma intenção.
Sua vida na intimidade é marcada por cobiça, carnal, imoralidade, adultério, ganância, satisfação dos seus desejos egoístas. De duas maneiras, esses impostores conseguem uma posição de influência na igreja. Alguns falsos mestres e pregadores iniciam seu ministério com sinceridade e veracidade, pureza e genuína fé em Cristo. Mais tarde, por causa do seu orgulho e desejos imorais, sua dedicação pessoal e amor a Cristo desaparece lentamente. Ele vai se esfriando, né? Ele vai se esfriando e vai fazendo aquilo que ele quer, para poder multidões segui-lo. Porque hoje o ser humano ele quer seguir como antigamente, né? Seguir, mas não fazer a vontade de Deus. Né? Estar numa grande influência, numa grande igreja, cheia de movimento, né? E se tornar instrumento de Satanás disfarçado em ministério da justiça. Aleluia, Jesus. Quando Jesus fez aquela entrada triunfal em Jerusalém, no domingo, que os católicos chamam Domingo de Ramos, né, que ele pediu para os seus dois discípulos ir buscar a jumentinha que estava amarrada, fazia a jumenta e seu jumentinho, e chegando ali, eles colocaram suas vestes em cima da jumenta, e eles subiu em cima e sentou, e teve aquela entrada linda, maravilhosa em Jerusalém, e tinha multidões ali seguindo o Senhor Jesus, multidões. Aquelas multidões falavam Hosana nas alturas, sobre os homens de boa vontade, que era o Filho de Deus vivo. Então todos falavam, tanto os grandes como os pequenos. Foi uma entrada triunfal que Jesus fez em Jerusalém. O traidor também estava ali, aquele que ia negar ele também estava ali. Jesus sabia de tudo. Jesus sabia que aquela multidão que estava ali, glorificando o nome dele, exaltando o nome dele, depois iria gritar, crucifica-o, crucifica. Quando foi na sexta-feira, né, foi preso na quinta meia-noite, na sexta-feira, a sexta-feira da paixão, que os católicos ainda comemoram até o dia de hoje, né? Essa sexta-feira da paixão. Nós não temos essa comemoração, porque a gente sabe que ele nasceu e que ele morreu, mas não sabemos o dia nem a hora, não tem mês, não tem assim nada escrito para que a gente pudesse a comemorar alguma coisa. Nós só comemoramos o Cristo vivo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aquele povo que entrou em Jerusalém juntamente com o Senhor Jesus, aquele povo que Jesus curou, libertou, que Jesus abriu os olhos do cego, fez o mudo falar, tirou a lepra dos leprosos, ressuscitou os mortos, o aleijado andou. Aquele mesmo povo que comeu todo aquele pão e o peixe da multiplicação, quando Jesus estava de frente ao cenário, ele perguntou, quem eu devo de crucificar? Barrabás ou Jesus, o rei dos judeus? O que aquele povo falou? Crucifica Barrabás, que era um salteador, era um pecador? Não. Aquele povo diz, crucifica o Jesus, rei dos judeus. Crucifica. Quando Moisés subiu ao monte Sinai, para pegar a tábua dos 10 mandamentos, aquele povo que estava no deserto não aguentou esperar 40 dias. O que eles fizeram? Juntaram todas as suas joias e obrigou o irmão de Moisés a fazer um bezerro de ouro para que eles idolatrassem, fizessem orgia, bebesse, prostituição com aquele bezerro de ouro para seguir a deles. E o que Deus fez? Abriu a terra e consumiu 23 mil pessoas naquele mesmo dia. Afundaram, a terra comeu. Nós temos um Deus de justiça, um Deus justo, um Deus que está olhando para dentro do nosso coração, do nosso pensamento, um Deus que sabe tudo ao nosso respeito. Não adianta a gente fazer coisas escondidas. Não adianta. Não adianta, porque antes de nós pensar, ele já sabe que nós vamos pensar.
Antes de nós falar, Ele já sabe o que nós vamos falar. Olha que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. E foi crucificado o nosso Jesus. Tinha que cumprir as Escrituras? Tinha. Mas não tinha necessidade de ser Judas, o traidor. Não tinha necessidade de ser Pedro, que negasse Jesus. Podia ser um outro qualquer. Tinha que somente cumprir as Escrituras. Então, muitas vezes a gente está firme na presença de Deus, achando que nós estamos inabalável. Nossa, minha fé é inabalável, eu não vou errar nunca. Nós erramos. Nós cometemos pecado. Nós cometemos pecado. Muitas vezes a gente faz julgamento das pessoas errada. Muitas vezes nós fazemos julgamento das pessoas erradas. Nós não temos que ser como esse povo do deserto. Satanás tira partido da sua habilidade e influência e promove o seu sucesso. A astúcia do domínio é colocá-lo em posições de influências para minarem o seu sucesso e da estratégia do inimigo de colocá-lo na posição de ali. E a autêntica obra de Cristo se forem descoberta ou desmascarada, Satanás sabe grandes danos ao Evangelho. 14 vezes no Evangelho, Jesus advertiu os seus discípulos de se precaverem dos líderes enganadores. Você viu como o diabo não quer falar? Não quer deixar falar. Ele entra e atrapalha, ele entra e atrapalha, ele entra e atrapalha. Em outros lugares, o crente exortado a pôr à prova mestres, pregadores e dirigentes desta igreja, desses falsos. Segue seus passos para testar falsos mestres ou falsos profetas. Quando a gente fala a verdade, o inimigo não deixa. Ele vem e corta. Discernir o caráter das pessoas, ele tem uma vida de oração perseverante, manifesta uma devoção sincera e pura para com Deus e manifesta o futuro do Espírito. Ama os pecadores. João 3,16. Detesta o mal, ama a justiça e fala contra o pecado. Discernir os motivos da pessoa. O líder cristão verdadeiro procurará fazer 4 coisas: honrar a Cristo, conduzir a igreja à santificação, salvar os perdidos, proclamar e defender o Evangelho de Cristo e dos seus apóstolos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Observar os frutos da vida e da mensagem da pessoa e o fruto dos falsos pregadores. Comumente consistem em seguidores e não obedecem à palavra de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós vamos encerrar esta palavra, Deus. Eu peço ao Senhor, Pai, que abençoe, Senhor, as pessoas, Pai, que acompanharam o Senhor até no momento que, ó Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, abençoa, Senhor, a nossa noite. Abençoa, Senhor, essa live, Pai. Que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja junto conosco, nos abençoando. Que o dia da manhã seja um dia proveitoso, um dia melhor do que o de hoje. Um dia abençoado, consagrado por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Beijo para vocês.